Bom, olá pessoal, vou começar a apresentação da segunda parte do meu trabalho final, né, do meu mestrado. Agora o título oficial é Uma abordagem para o problema de clusterização com restrições de capacidade. Eu me chamo João Vitor Pamplona, meus orientadores são o professor Lucas, o professor Ademir e o Kleber. E eu sou do PPG-MNE aqui da UFPE. Bom, no começo eu vou mostrar para vocês rapidamente um resumo do que a gente fez no primeiro, né, para conseguir entender os testes numéricos. Então, o problema era de clusterização com restrições de capacidade era esse, né, o problema de otimização. Então aqui a gente está minimizando a soma do quadrado das distâncias, né, então aqui o ponto x até o centroide, né, as distâncias. Essa primeira restrição aqui nos mostra que um ponto só pode estar em um grupo, né? Não pode pertencer a dois grupos, porque não faria sentido. Então, a soma de todas as atribuições dele, né? Ou seja, o que é uma atribuição? O ponto 1 está no grupo 1, se sim é 1, se não é 0. Então, a soma de todas as atribuições do ponto aleatório x, por exemplo, tem que dar 1. Quer dizer que em um lugar vai ser 1, no resto é 0. E essa segunda restrição aqui é a restrição de capacidade de fato, né? Então Z é o peso dos pontos. Então um ponto pode ter peso, né? Pode ter tamanho diferente, pode ter tamanho 1, tamanho 2 e assim por diante. E o Mi é a capacidade do grupo. Então um grupo pode ter uma capacidade diferente do outro também, né? Então essas são as restrições de capacidade. Então, e também temos a restrição de binaridade das atribuições, né? Então é 0 ou 1. Agora eu vou explicar para vocês os algoritmos propriamente ditos, para depois a gente entrar nos testes numéricos. Bom, esse é o primeiro algoritmo, que é o algoritmo proposto na tese do Kleber, pelo Kleber, e a partir dele a gente gerou outras coisas que eu vou mostrar após. Né? Então vamos lá. Como funcionava o algoritmo? Entra os pontos, os pesos dos pontos e as capacidades do grupo. A inicialização é com os centroides, então você define randomicamente os primeiros centroides e a partir disso você começa as fases do algoritmo. A fase 1 é a fase de priorização. Então você calculava os graus de priorização usando funções de priorização, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que são. Mas basicamente esses graus de priorização é distâncias do ponto até o centroide relativa a distâncias desse mesmo ponto a todos os outros centroides. Então são distâncias relativas. Basicamente é isso. Então, na primeira fase você faz o cálculo dessas graus de priorização. Aí vamos para a fase 2, a fase de atribuição. Esse isão aqui é os graus de dispersão dos grupos. Então, o quão um grupo está muito ruim, muito disperso. O que é um grupo está disperso? É os pontos estarem longe do centroide. Então, se o grupo está muito ruim, muito disperso, ele ganha prioridade na hora de receber os pontos na próxima iteração. Então, é isso que ele faz aqui. Ele põe uma ordem de dispersão dos grupos. E o J aqui, o nosso J é a ordem de atribuição dos pontos para aquele grupo. Então a gente pega, por exemplo, o primeiro grupo, que é o pior grupo, e atribui os pontos que mais estão próximos ao seu centroide. Então a gente faz essa atribuição até que o grupo esteja cheio. Né? O que é um grupo está cheio? A capacidade dele estar limite. Pode entrar 10 pontos, então a gente pega esse grupo, o primeiro grupo, por exemplo, pior, bota os 10 pontos que estão melhores para ele, fecha ele, vamos para o próximo grupo e assim por diante. Aí a terceira fase é a fase de validação. Se essa distribuição que a gente fez aqui, né, na fase de atribuição não aumentou a função objetivo, ou seja, melhorou a situação, a gente vai para a fase 4, que eu já vou explicar o que é. Todavia, pode acontecer de essa nova distribuição não melhorar a função objetivo, então a gente tem que trocar a ordem de atribuição dos grupos aqui. Então a gente pega uma ordem randômica e faz de novo a atribuição. Até que a função objetivo melhore. Assim que ela melhorar, a gente entra na fase 4, que é a fase de atualização dos centroides. Que nada mais é que de fato atualizar os centroides. E como a gente faz isso? O novo centroide é a média dos pontos que compõem aquele grupo. E a gente faz isso até que os centroides de uma iteração sejam igual aos centroides da outra iteração. Ou seja, os centroides são exatamente iguais, o que significa que a clusterização é exatamente igual. E aí fechou, aí acabou o algoritmo. Bom, essas são as funções de priorização que eu tinha falado para vocês,
que o Kleber propôs na tese de doutorado dele. É a função identidade, a função de quadrática e a softmax. Então aqui, como eu disse, ó, as distâncias de um ponto para um centroide relativo à soma das distâncias desse mesmo ponto para todos os centroides, né? Então aqui só mudou o quadradinho ao quadrado e aqui é um e elevado a essas distâncias. Um problema que esse algoritmo gerava era esse problema que eu vou mostrar aqui para vocês num GIF que a gente chamou de problema da coroa circular. O que isso quer dizer? Ele acabava gerando um grupo dentro do outro. Ó. A gente pode perceber aqui em diversas ocasiões o vermelho dentro do azul, o verde dentro do amarelo. Então a gente precisava corrigir isso. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz nesse trabalho, corrigir esse problema. Como que a gente fez isso? A gente pega os grupos, o conjuntinho ali, né, o subproblema problemático, onde está esses dois grupos, um dentro do outro, e separa do resto. Então a gente vai trabalhar só com eles agora. Nesse subconjunto, né, a gente pega os dois pontos que estão mais longe entre si, sem contar os outliers a gente ignora, pega os mais longe entre si, e define eles como os novos centroides iniciais. Feito isso, faz a fase de atribuição e priorização novamente, que a gente viu no algoritmo ali em cima, uma vez só. E atualiza os centroides, uma vez só também. Faz todo esse passo a passo uma vez. Pega os novos centroides, faz a nova atribuição, atualiza o centroide uma vez, acabou. Faz isso, que aí a gente. Isso corrigirá o problema da coroa circular. A gente vai ver um exemplo logo mais. A nossa nova proposta também, além da correção da coroa circular, foi uma nova função de priorização, né? Uma função de priorização radical, que nada mais é que a identidade, todavia com a raiz aqui. A gente notou nos testes uma melhora significativa daquelas propostas anteriormente para essa, então por isso que a gente propôs essa. Então assim a gente define o algoritmo 2.5, que é o algoritmo basicamente proposto na tese do Kleber, com essas duas mudanças. Né? Então, mudança da nova função de priorização e essa fase de pós-processamento para corrigir o problema da coroa circular. Aqui um comparativo, ó, eu disse que eu ia mostrar para vocês, aqui o problema da coroa circular, em 3 ocasiões ela aconteceu, isso não necessariamente ocorre assim, podia ser só em um aqui ter dado certo, e esse problema da coroa circular também não é um problema que ocorre muito, ele ocorre apenas às vezes, né? Então às vezes a gente precisava arrumar, porque acontecia. E aqui como ficou depois de implementado a nossa correção, né? Ele corrigiu, ele tirou um de dentro do outro em todos os casos. Outra coisa que a gente estudou bastante também, foi muito útil nesse trabalho, foi o branch and bound, e a gente utilizou em 2 pontos principais. Primeiro, puro, né? O branch and bound, puramente o branch and bound, a gente vai usar ele como comparação, né? Um algoritmo famoso já, então a gente vai comparar com as nossas propostas nos testes numéricos. E a gente usa também o branch and bound para uma estratégia de warm starting, que é bem famosa também. Então o que a gente faz é pegar as atribuições e centroides finais que saíram do algoritmo 2.5, passar para o branch and bound e ver se ajuda, né, ele a chegar mais rápido numa solução ótima. E essa estratégia funciona bem como? Por que ela funciona bem, né? Toda aquela parte inicial do branch and bound procurando uma solução inicial para começar a desenvolver a árvore lá e comparar, né, as soluções, como o branch and bound faz, tudo isso não existe, porque a gente já está passando uma solução inicial que é boa para ele. Então ele já consegue pular um bom pedaço do trabalho dele. Então aqui a gente entra com a proposta do algoritmo 3, que nada mais é que o algoritmo 2,5 lá, com a nova função de priorização, a correção da coroa circular, e adicionamos um passo final utilizando o branch and bound. Aqui um comparativo do algoritmo 2.5 para o 3. Percebemos umas correçõezinhas assim. Essa clusterização do algoritmo 2.5 não está ruim, mas após entrar a fase do branch and bound, ele dá uma melhorada, significa assim, aqui em cima significativa e aqui ele trocou. Vocês podem ver que tinha um pontinho amarelo, aqui virou azul. Então ele dá uma polida, por assim dizer. Aqui temos um exemplo com 2 centroides do funcionamento do nosso algoritmo. Vocês podem ver que eles vai querendo respeitar a capacidade e faz tudo aquele passo a passo que a gente mostrou. Um exemplo aqui com 3 centroides. E um exemplo com 5 centroides, eu trouxe também. Eu peguei esses exemplos em específico que eles estavam bons visualmente, assim, né, didaticamente falando, então eram os melhores. Vamos entrar agora na parte de experimentos numéricos propriamente ditos. Eu fiz os experimentos com o meu notebook. Ele tem um i7 quinta geração, 8 GB de RAM
Eu uso Windows 10 64 bits. A primeira parte, né, é a estratégia para geração e resolução dos testes, que eu vou explicar para vocês. A gente criou e implementou todo o algoritmo, todas as funções de priorização, tudo novamente em Julia, que é a linguagem que eu me sinto mais seguro. E após isso, a gente também. Toda essa parte aqui foi implementada em Julia, como eu disse. Então a gente implementou as funções de priorização, a geração dos conjuntos de dados. O que é isso? A gente gerava o número de pontos, a dimensão dos pontos, e as sementes foram geradas no site random.org, que é um site que gera números verdadeiramente aleatórios e não pseudo-randômicos, como as linguagens geralmente fazem, né? E gerava também o número de estruturas globulares, que a gente popularmente chama dos blobs, né? Que são aquelas regiões com bastante pontinhos, assim, densidades de pontos. A gente programou também a geração das atribuições e centrais iniciais, a geração das atribuições centrais finais, ou seja, após o algoritmo todo funcionar, então nos retorna, né, atribuições centrais finais. E a gente também programou a parte do branch and bound. A gente não programou o branch and bound todo, né, a gente usa um solver, o IPOpt, e a gente só programou a parte de dar esses pontos iniciais para ele. Né? Então, os valores que a gente utilizou de centróis foi de 2 a 6. As sementes foram essas, vocês podem ver que são sementes bem aleatórias que a gente pegou no random.org, eu não vou falar todas, mas estão aqui. Os números de pontos que utilizamos foi 50, 100, 250, 500 e 1000. O número de estruturas globulares, ou blobs, né, é 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, algumas observações importantes sobre esses testes. Os testes foram feitos com pontos em dimensão 2, né? Ou seja, R2, porque era mais fácil de visualizar o que estava acontecendo, como estava acontecendo, os resultados que a gente já esperava, ver se estava algum problema, tudo isso era mais fácil de ver em R2 de fato. Todos os grupos possuem a mesma capacidade, todos os pontos o mesmo tamanho. A gente implementou assim para ficar mais fácil de fazer os testes também. O algoritmo 2.5 possui um número máximo de iterações igual a 50. Os algoritmos que envolvem branch and bound foram limitados a 180 segundos. O algoritmo 2.5 tem a convergência declarada apenas quando a função objetivo dele não ultrapassa em 20% o valor encontrado pelo branch and bound. Ou seja, se o branch and bound deixou, sei lá, a função objetivo 100, um valor 100, e o algoritmo 2.5 até 120, né? Então ele convergiu. Acima disso, a gente considera que não foi uma convergência. Todas as médias que a gente vai mostrar aqui nos resultados dos testes foram calculadas utilizando apenas os testes em que os três algoritmos convergiram, que é o algoritmo 3, o algoritmo 2.5 e o algoritmo branch and bound. Porque não tem como a gente calcular a média de valores que a gente não possui, né? Se alguém não convergiu, retornou um none, por exemplo, como é que sai uma média com isso, né? Não faz sentido. Foram feitos ao todo 2.195 testes, dos quais 1.387 foram concluídos pelos três algoritmos. O número de pontos que eu mostrei anteriormente, né, 50, 100, 250, 500 mil, sofre uma pequena variação a cada mudança de centroides apenas por critério de visibilidade. Por exemplo, não tem como dividir 50 pontos que pesam 1 em 3 grupos iguais. Não é possível. Então, variava um pouquinho. Em vez de 50, virava 51, por exemplo, apenas por esse motivo. O número de testes diminuía com o aumento do número de centroides. Quando mais a gente aumentava os centroides, por exemplo, com 6 centroides, o branch and bound puro, né, ele apanhava muito para achar uma solução inicial. E aí esses 180 segundos ele não levava em consideração nessa parte do problema. Só após ele achar, um valor inicial, começava a contar os 180 segundos. Eu não conseguia setar um valor de tempo para a primeira parte. Então isso acabava demorando muito. Os testes a gente precisou diminuir a quantidade de testes. O que a gente fez foi diminuir daí o número de sementes testadas para aquele centroide. Bom, agora a gente vai ver os resultados dos experimentos. Aqui, os resultados em termos de função objetivo. A gente chegou à conclusão aqui, quando eu digo ponto geral, é porque com dois centroides, todos os pontos, 50, 100, 250, certo? Então aqui são os valores. E a gente fez também testes em R30. Eu falei anteriormente que foram todos feitos em R2, eu quis dizer esses todos, né, para os centroides. A gente fez alguns poucos em R30, porque a gente não tinha muito tempo de fazer mais, e a gente queria só dar uma olhada para ver se funcionava bem, então a gente acabou fazendo poucos. Dentro desses valores aqui, a gente percebe que o algoritmo 3 obteve valores de função objetivo 2% melhor do que o branch and bound, 5% melhor que o algoritmo 2.5.
Em termos de tempo, comparando apenas o algoritmo 3 e o Branch and Bald, que é os algoritmos que têm garantia de convergência por causa do Branch and Bald, a gente pode observar que o algoritmo 3 levou em média 72% menos tempo, o que é uma diferença significativa, né? Então, de fato, o algoritmo 2.5 funciona muito bem como um boosting de Branch and Bound, dado esse valor de tempo. Aqui a gente pode ver os gráficos de performance profile, então a gente pode perceber que quando a gente compara os três, a gente percebe que o algoritmo que não usa Branch and Bound, de fato, ele é mais rápido por não utilizar o Branch and Bound, todavia, quando a gente entrega para o Branch and Bound, ele tem uma robustez muito maior, né? E também melhora a função objetivo em cerca de 5% em comparação ao algoritmo 2.5. E comparando apenas os que têm garantia de convergência, que é o Branch and Bound e o algoritmo 3, percebemos que o algoritmo 3 foi proposto nesse trabalho foi bem mais rápido e mais robusto, né? Bom, aqui os resultados finais, assim, em termos gerais, de valores de média, né? Então, aqui a média da função objetivo para o Branch and Bound para o algoritmo 3, de tempo e robustez. E a gente pode perceber que dentro das limitações impostas, né, de 180 segundos, lembrando que essa limitação era para os dois, todas as limitações eram exatamente iguais para os dois algoritmos, nota-se que os valores de função objetivo, tempo e robustez foram melhores no algoritmo proposto, no algoritmo 3. Bom, então o que a gente fez de fato, né, nesse um ano de dissertação de mestrado? A gente implementou toda essa parte do algoritmo em Julia. A gente propôs uma nova função de priorização. A gente também estudou, né, toda a dissertação, toda a tese de doutorado do Kleber. A gente corrigiu o problema da coroa circular que a gente encontrou também, então a gente encontrou e corrigiu. A gente propôs esse algoritmo como um boosting de Branch and Bound e percebeu que ele funciona muito bem como. E a gente fez toda a parte de experimentos numéricos para atestar, né, essa nossa proposta, certo? Para ver se ela funcionava mesmo. Nos trabalhos futuros a gente pretende fazer testes numéricos em alta dimensão. Por mais que a gente fez alguns em R30, foram muito poucos, né? Foi o que deu tempo de fazer, a gente pretende fazer mais. A gente pretende também fazer testes numéricos com pontos de tamanhos diversos e, consequentemente, grupos de diferentes capacidades. Então, aqui foram todos os pontos de mesmo tamanho, todos os grupos a mesma capacidade. Então, a gente planeja fazer mais testes diversos, assim, mudando bastante isso, né? A gente também planeja escrever o artigo sobre o algoritmo, né, mostrando essa proposta que a gente, bom, propôs. As principais referências foi, de fato, então, a dissertação, a tese de doutorado do Kleber, esse artigo sobre o warm starting, que a gente levou bastante em consideração, porque viu que a estratégia podia vir a funcionar e a gente fez funcionar. E do Aurélio Geron, que é o Hands-on Machine Learning, para a primeira parte, assim, que eu já expliquei no vídeo anterior. Toda a parte teórica, introdutória, sobre clusterização, essas coisas. Bom, obrigado, espero que vocês tenham entendido tudo que a gente quis fazer e fez, né, nesse trabalho. Espero ter agradado. Até!